Olá, meu querido, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você algumas lições porque nos tornamos pessoas infelizes. E rapidamente eu quero compartilhar com você esses 4 motivos. O primeiro motivo são pessoas que reclamam da vida o tempo todo. Sabe aquelas pessoas murmuronas assim? Aquelas pessoas que você não suporta tê-las por perto. Que tem de gente assim que traz consigo uma carga negativa porque reclamam de tudo. Se está fazendo sol, ela reclama. Se está chovendo, ela reclama. Se o carro dela é 1.0, ela reclama. Se ela está morando em uma casa própria ou uma casa de aluguel, ela reclama de tudo. Então, o que a Bíblia vai dizer sobre essas pessoas, né? A murmuração, ela simplesmente é um pecado, pois ela demonstra que nós não aceitamos aquilo que o Senhor traz sobre nossas vidas e nós acreditamos que nós merecemos algo de melhor. Ou seja, em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Então, o murmurão é esse que não aceita a vontade de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos dar graças ao Senhor por todas as coisas, porque esta é a vontade do Pai. Independente da circunstância que nos cerca, nós precisamos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão ao Senhor, independente do que está acontecendo. Se você ganha um salário, se você ganha milhões, seja grato ao Senhor. Pessoas que murmuram, elas são desprovidas do favor de Deus. Pessoas que vivem o tempo todo se questionando, murmurando da vida, murmurando da circunstância que está enfrentando. Essas pessoas conseguem fechar as portas dos céus, né? Eu quero ler com você aqui um texto rapidamente em Êxodo capítulo 15, versículo 24, que vai dizer o seguinte: o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? Esse povo aqui viu tantos milagres, esse povo aqui viu tanta maravilha do Senhor, viu o maná descer do céu, viu a roupa crescer no próprio corpo, viu o mar se abrir, mas era um povo que não perdia o hábito de murmurar, o povo que não perdia o hábito de reclamar da circunstância da vida. Você conhece alguém assim? Como é chato, né? Como é chato conviver com pessoas que murmuram o tempo todo. A Bíblia vai nos dizer em Salmo 103 que nós devemos bendizer o Senhor e não nos esquecer dos benefícios que Ele fez por nós. Então eu quero convidar você a ter um coração grato, a ser uma pessoa grata a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Sendo assim, você se tornará uma pessoa feliz. A gratidão é uma virtude para poucas. Muitas pessoas que habitam sobre a face da terra são ingratas, não agradecem a Deus por nada, mas vivem o tempo todo reclamando. Então pare de murmurar. Pare de se questionar o tempo todo, porque Deus requer de você gratidão e não murmuração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, o segundo motivo que deixa uma pessoa, que torna uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem humildade. Olha o que está escrito aqui em Provérbios. Vamos ler Provérbios de número 22. Provérbio de número 22, do versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Queridos, como é triste você conviver com pessoas que são soberbas, pessoas prepotentes. Hoje eu recebi uma notícia que nós acabamos de perder um colega, e uma pessoa nova, ninguém esperou, sabe? Um cara que estava desfrutando de uma saúde, de repente é acometido por um infarto e partiu. Como a vida ela é breve, como a vida ela é frágil. A Bíblia vai dizer que nós somos como uma nuvem que aparece e que logo se dissipa. A nossa vida ela é efêmera, ela passa, ela é, como eu posso dizer, transitória. E o que tem de pessoas que não se atentam a isso, o que tem de pessoas soberbas sobre a face da terra, que vive o tempo todo pisando nas outras pessoas, que vive o tempo todo aproveitando dos cargos que ocupam, do dinheiro que tem, do poder que exerce para poder humilhar pessoas. Essas pessoas não têm humildade de reconhecer seus erros, pelo contrário, ela sempre está transferindo seus erros para terceiros. São pessoas soberbas, e a Bíblia vai dizer que Deus resiste a essas pessoas. E essas pessoas que são soberbas, elas estão inseridas aqui nessa numerologia
dessa reflexão que eu estou te dizendo, dessas pessoas que são infelizes, pessoas soberbas, não desfrutam de felicidade, pessoas que não têm humildade no falar, no tratar as pessoas, são pessoas infelizes, pode ter certeza disso. Então Deus requer de nós humildade. Vamos ser humildes, vamos tratar o outro com dignidade, vamos ser humilde nos nossos negócios, vamos ter humildade independente do cargo que nós ocupamos, vamos ser humildes independente do dinheiro que possuímos, dos bens que nós temos. A humildade é um colar que todo ser humano deveria vestir. Então que o Senhor nos ajude a sermos humildes. Outra coisa que torna uma pessoa infeliz é a falta de perdão. É uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não consegue perdoar, pessoas que carregam ódio no seu coração, que tem seu coração azedado porque alguém lhe feriu. Infelizmente nós convivemos com pessoas que muitas das vezes vai nos ferir. Mas o problema é como nós iremos nos comportar diante da ferida. Vamos ler aqui Levítico. Quero deixar esse texto para você meditar. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Vai dizer o seguinte: não te vingarás e nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Conta-se a história que na Segunda Guerra Mundial, os inimigos, quando matavam o seu alvo, ou seja, matava o outro inimigo que estava à sua frente, ele, para economizar munições, ele matava um e o outro ele feria abrindo apêndice, abrindo apêndice dessa pessoa e fazendo com que o outro que estava morto fosse pendurado sobre o corpo daquele que estava vivo, porém com a ferida, e mandava eles passearem pelo deserto afora. Na proporção que esse ia andando, o corpo do morto entrando em decomposição, as bactérias que estavam naquele morto automaticamente iria adentrar no corpo daquele que estava ferido, com a ferida aberta. Então automaticamente esse também seria morto por conta da infecção generalizada. Então o que eu aprendo com isso? Que quando eu carrego um rancor, quando eu não libero perdão, eu estou carregando um morto nas minhas costas. Isso mesmo. O principal prejudicado nessa situação não é aquele que me feriu, mas sou eu que estou carregando um morto nas minhas costas, sou eu que estou com a ferida aberta e, por não liberar perdão, estou carregando doenças psicossomáticas, doenças na minha alma, doença no meu coração, e o meu físico sofre com isso. Então, um conselho que eu dou para você: alguém te feriu? Não é uma tarefa fácil, eu sei disso, mas libere perdão, porque Deus não quer que você seja inserido nessa lista de pessoas que são infelizes. Deus não quer que você reclame, Deus não quer que você seja soberbo, e Deus também não quer que você carregue rancor no teu coração. Quarta e última lição: pessoas que são presas ao passado. Deus nos convida a parar de olhar para o passado. O passado só serve para ser rebuscado, para aprendermos algumas lições importantíssimas, ou seja, para adquirirmos sabedoria, ou seja, erros que outrora cometemos lá atrás, que possamos meditar naquilo que fizemos lá atrás, para não cometer aqui agora. Eu quero deixar bem claro para você que algo que Paulo falou, quando ele escreve em Filipenses capítulo 3, ele fala assim: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que passaram e prossigo para o alvo que me é proposto. Jamais poderemos ter pensamentos alegres acerca do futuro enquanto aumentarmos as tristezas do passado. Que tem pessoa saudosista que não conseguiu se libertar ainda do passado. Ela vive aprisionada pelo passado, ela não deixa de lembrar o tempo todo. Ela perde a capacidade de viver o presente que Deus está te concedendo agora, mas ela fica presa o tempo todo no passado. Eu quero finalizar